Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Não sei a hora que vocês vão assistir o vídeo, né? Como eu sempre falo, bom dia, boa tarde, boa noite, mas enfim, né? Estamos aí mais para uma aula, seguindo aí a situação que nós encontramos, né? Não sabemos até onde vai, mas estamos aí para continuar essa aula. E aí, como que vocês estão aí? Muito entediados aí com a situação, complicado, trabalhando, não trabalhando? Imagino, né? Não tá fácil para ninguém esses tempos aí de pandemia. Uma situação jamais pensada, né, por nós iríamos passar. Mas vamos enfrentar aí, vamos caminhando para passar por isso. Vamos caminhando por passar por isso, né? Vamos superar aí com a ajuda de Deus e muitos cuidados, vamos passar por tudo isso. Tenho certeza aí que vai ficar na memória, vamos ser pessoas melhores depois, dar mais valor a pequenas coisas, à vida, ao nosso trabalho, às nossas relações sociais, aos nossos encontros, né? E tudo mais. Então, acredito que nós vamos continuar aí agora esse semestre ainda assim, né? Como eu já falei para vocês. Então, a prova vai ser da mesma forma, os trabalhos aí vocês estão fazendo, não deixe para a última hora, porque aperta, pega desde o início, já deu uma olhadinha, já vai se programando para responder o trabalho todo, né? Senão, em última hora, me pedem mais prazo e não vai ter, porque nós estamos trabalhando como se fosse um processo. E no processo vocês não terão prazo. O prazo passou, já era, perdeu o prazo, não tem mais o que fazer, a não ser chorar. E chorar não vai resolver mais, né? Vai perder e, dependendo do caso, pode até perder o processo. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Nós trabalhamos com prazo diariamente. Até para gravar esse vídeo aí, eu já separei os prazos que eu tenho para amanhã. Estou gravando aqui o vídeo no domingo e os prazos de amanhã eu já sei quais são, eu tenho que fazer. Então tem que cuidar disso aí. Então se programe, se organize. Sei que é difícil, é cansativo. Chega no domingo, a gente não quer fazer nada, só descansar. Mas é preciso, né? Tem coisas que fogem um pouco do nosso para que a gente não fique atolado no meio de semana. Às vezes, um sábado, domingo, tem que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Hoje eu fiz uma coisa que eu nunca pensei que ia fazer, foi assar um churrasco aqui para a família, né? A gente nunca teve esse tino para fazer essas coisas, sempre teve alguém perto, um familiar, alguém, né, que fizesse. Agora na pandemia eu falei, hoje eu vou fazer um churrasco e acabei fazendo. É muito legal, a gente vai aprendendo com tudo isso, né? Mas enfim, seguindo as nossas aulas aí, a gente vai ver a penhora. A penhora nós temos dois momentos. O que é a penhora? Né? Ou seja, nós vimos tudo até agora que se o devedor não pagar a dívida, os seus bens respondem por essa dívida, o seu patrimônio responde por essa dívida. E para responder por essa dívida é uma penhora que acontece, a penhora dos bens do devedor, para depois ser avaliado esse bem e depois ser levado a leilão, né, para apurar o valor que está a dívida. Ou, em algumas vezes, o credor opta em ficar com o bem. Isso chama-se adjudicação. Nós vamos aprender tudo isso, tá? Então, nós vamos dando os passos aí para o nosso conhecimento. Então, a penhora, ela vai agravar, vai constranger o bem do devedor para quitar pela dívida. E nesses passos aí nós precisamos saber duas coisas: o que penhorar, o que não pode penhorar, que são considerados bens impenhoráveis, e quando não encontra nada de bem e a gente vê que o devedor está tirando os bens do seu nome. Isso chama-se fraude, fraude à execução ou fraude contra os credores. Então, a partir de agora, essas aulas, a gente vai ver essas três situações: os bens impenhoráveis, os bens penhoráveis e a fraude contra credores ou fraude contra a execução. Ok? Aí a gente segue com a matéria. Então,
essa semana, essas aulas, nós vamos ver sobre a penhora e sobre fraude, ok? Sobre penhora online, sobre penhora de imóveis, o que pedir durante o processo de execução, tá? Então, vamos imaginar agora se o devedor não paga, né? Lembrando que quando a gente fala em obrigação de pagar quantia certa, que eu falei na última aula, também pode ser naquelas situações que a obrigação de fazer se tornou pagamento quantia certa ou obrigação de entrega, né? Então, nós temos aí a obrigação de pagar quantia certa ou paga ou penhora os bens do devedor. E essa penhora agora que a gente vai ver como que funciona, tá? De início, nós vamos reprisar um pouquinho falando da penhora, depois vamos falar dos bens impenhoráveis primeiro, e depois dos bens penhoráveis, e depois das fraudes. Ok? Então, primeira aula aí nós vamos seguir para a tela para acompanhar sobre a penhora. Tá? Lembrando sempre que na dúvida, vocês me chamem, a gente marca uma aula ao vivo para tirar qualquer dúvida aí de vocês. Tá bom? Então vamos lá para a tela. Bem, então, pessoal, nós vamos ver a penhora dentro da obrigação de pagar quantia certa, lembrando, dentro da execução. A penhora, ela é a mesma situação para cumprimento de sentença. Então, lá no cumprimento de sentença, quando o devedor está sendo executado da sentença, se ele não pagar a quantia certa determinada na sentença, é claro, ele vai ter o acréscimo lá de 10% de multa e mais 10% de honorários, e ele vai ter, se não pagar, se não cumprir, a penhora dos seus bens. E no processo de execução, da mesma forma, se ele não pagar a obrigação de quantia certa, de pagamento de quantia certa, ele vai ter os bens penhorados. Então, aqui, a penhora, ela é o mesmo procedimento para cumprimento de sentença e para processo de execução, ok? O que vai penhorar os bens impenhoráveis e com relação à fraude, tá? Os prazos, claro, para impugnar, para se manifestar, a gente já viu dos embargos e da impugnação, mas vamos ver os embargos novamente, tá? Mas já sabemos um pouquinho como que funciona. Então, o que a penhora vai se referir? Quando a gente fala, então, em importância de pagar a quantia certa, a gente já viu isso na aula passada, né? Uma quantia em dinheiro, uma quantia em espécie, ou paga, ou o seu patrimônio vai responder pela dívida, né? Ou paga, ou o seu patrimônio vai responder pela dívida. Ok? O patrimônio do devedor. Seguindo, então. O que consiste esse patrimônio devedor? A gente vai ver que vai ter a penhora, vai ter a alienação, a venda e o pagamento do devedor. Tá? Isso a gente já viu na aula passada também. O que consiste a penhora, então? Aqui está. A penhora é uma forma de individualizar, descrever o bem do devedor que vai responder pela dívida. Então, a penhora importa a individualização, apreensão e depósito dos bens do devedor que vai responder pela dívida. Tá? Isso está no artigo 838 e 839 do CPC. O 838 e o 839 fala o seguinte: a penhora será realizada mediante auto e termo que conterá a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que for feita, os nomes do exequente ou do executado, a descrição dos bens penhorados com as suas características e a nomeação do depositário dos bens. Isso é o requisito da penhora. Então, o que vai ser? Individualizados os bens que haverão de dar efetividade à responsabilidade patrimonial, segue o ato de apreensão deles pelo órgão executivo e a sua entrega a um depositário, que vai ser o responsável em guardar o bem, e assumirá um encargo público, sob o comando direto do juiz da execução, ficando assim responsável pela guarda e conservação dos bens penhorados e de seus acessórios. Tá? Em termos de penhora, nós temos um modelinho aqui, ó, que eu deixei aí da aula passada para a gente ver. Então, vai estar a data que foi feita, o processo que se refere, quem é o devedor, a descrição dos bens do devedor,
né? Igual a gente viu lá no artigo do CPC. Vamos lá para o artigo do CPC lá. Então, ó, isso aqui que eu estou falando, né? A penhora será realizada mediante alto termo, indicação do dia, o mês do ano e do lugar em que foi feito, os nomes executados, a descrição dos bens e o nome do depositário desses bens. E a gente viu aqui, ó. Então, a descrição dos bens, o depositário fiel, encontra-se livre de visitar. Acho que aqui não está o depositário, tá? Mas o certo é tá aqui embaixo, que intimou o executado e deixou como depositário. Geralmente fica com o executado, né? Depositário do bem. Só é um detalhe aí que a gente tem que observar. Se for bens imóveis, né, um bem de difícil deteriorização, aí não tem problema, pode deixar com o devedor. Agora, se for um bem móvel, por exemplo, um veículo, não é bom deixar com o devedor, porque ele vai continuar usando esse veículo, ele pode gerar um acidente, perder esse veículo, o veículo pode ser roubado, etc. Então, nesses casos, quando a gente pede a penhora de bens móveis, veículo, a gente também pede a remoção para mãos do exequente ou do depositário público da comarca, que daí vai facilitar o leilão desse veículo. Tá? Então, tem que tomar o máximo cuidado nesse sentido para não deixar o veículo com executado e possivelmente perder esse veículo. Tá? Então, um detalhezinho aí a ser feito. Tá? Então, feito o auto de penhora, né, o devedor será intimado, que a gente vai ver para frente. A figura do depositário fiel também é uma figura que a gente tem que fazer o seguinte raciocínio. Antigamente, isso eu digo antes de 2009, o devedor ficava como depositário do bem, a gente chama isso de depositário fiel do bem. Sendo depositário fiel do bem, ele não poderia vender, se deteriorasse o bem, ele era responsável. E aí tinha a figura da prisão do infiel depositário, aquele que não entregava o bem penhorado, ou o bem que estava sob sua guarda. A partir dali, 2010, 2011, uma nova interpretação do STF entendeu que a penhora depositária infiel ela é incondicional, que a única penhora, a única prisão possível pelo CPC é de alimentos, alimentos de pai para filho, de filho para pai, de avós, né, etc. Nesse sentido, ele eliminou essa figura do infiel depositário como prisão. Então, qual a consequência dessa situação? Só multa, um valor maior, mas e se o devedor não tiver bens? Não adianta de nada. Por isso que eu digo, se for bens móveis, é melhor tirar das mãos do devedor, senão vai ter um prejuízo grande aí com a perca eventual do bem. Tá? Então, com relação a bens móveis, tem que ter esse cuidado aí. Tá? O 839 me traz, ó, eu falei ali, considere-se feita a penhora mediante apreensão e depósito dos bens, lavrando-se um só auto de diligência e forem concluídos no mesmo dia. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. Ok? Tá? Essa é a situação da penhora que a gente viu aqui no termo de penhora. Tá? Dependendo do bem, pode ser qualquer coisa. A penhora tem a tríplice função de individualizar e apreender efetivamente os bens destinados ao fim da execução, ou seja, a garantia da execução, conservar ditos bens, evitando sua deterioração ou desvio. Tá? Então, vamos segurar o bem para pagar a dívida. Criar a preferência para o exequente, sem prejuízo das prelações de direito material estabelecida anteriormente. A penhora de credores no mesmo nível, vamos pensar nos quirografários. Os quirografários são credores sem garantia nenhuma. Ela gera uma certa preferência, aquela que fez a primeira penhora. Mas se a penhoras forem meio simultâneas,
Então, nesse caso, meio que vai ter que se equivaler aí o valor do bem penhorado, né? Os dois credores, eventuais credores, vão poder fazer uma divisão quantitativa desse bem aí. Se o bem for levado a leilão pelo primeiro, vai quitar a dívida dele, se o que sobrar, quita a dívida do outro. Existem aquelas situações de preferência, né? A gente vai falar lá quando falar do leilão, que é o crédito trabalhista, o crédito previdenciário, prefere as situações de outros créditos, crédito hipotecário, e aí vai. Nós vamos estudar isso, tá? Essa classificação dos créditos aí lá quando falar do leilão, tá bom? Mais para frente. Então tá aí a penhora. A averbação da penhora deverá ser no registro competente, né, para evitar fraude. Isso já era feito pelo CPC velho e agora pelo CPC novo também, no artigo 844. Então, fez a penhora do bem imóvel, já vai anotar lá na matrícula do imóvel a existência da penhora para que esse bem não seja mais vendido. Também veículo, anota lá no Detran a existência da penhora de veículo. E assim por diante, tá? Penhorando os bens do devedor. Objeto da penhora. Então, o que eu falei, os bens penhoráveis estão no artigo 835 e os bens impenhoráveis no artigo 833. Nós vamos ver agora, nessa aula, o artigo 833, que fala dos bens que não podem ser penhorados. Ah, mas por que os bens não podem ser penhorados, professor? Porque qual a finalidade jurídica disso? Aí vai naquela situação que a gente aprendeu lá nos princípios, no início do semestre, aonde o devedor ele deverá, né, para seu favor, ser observado o princípio da dignidade humana, que não vai levar a algo tão grave dele que possa prejudicar sua dignidade, trabalho, ele passar fome ou até risco de vida, né, de morte. Nesse sentido, a lei criou algumas situações dos bens que não podem responder por penhora em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A gente vai ver, alguns têm sim um sentido, outros não têm tanto sentido assim. Mas enfim, vamos ver primeiro então os bens impenhoráveis, que estão no artigo 833. Aí tem que acompanhar o artigo 833 do CPC, que me traz os bens impenhoráveis. Então vamos lá, o primeiro bem considerado impenhorável está lá no inciso 1 do CPC, do inciso 1 do 833 do CPC, que fala: são impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Os bens inalienáveis, a gente pensa no primeiro momento os bens públicos. Lembram lá das aulas dos bens públicos, no início do Código Civil, lá que vocês aprenderam? Os bens públicos são impenhoráveis, inalienáveis, né? Somente os bens dominicais que podem ser penhorados. Os bens públicos são impenhoráveis, inalienáveis. Inalienáveis, somente os bens dominicais que podem ser vendidos, né? Mas continuam sendo impenhoráveis, não pode ser penhorado. Dívida que a Fazenda Pública, isto é, a União, Estado, Município, Fazenda Pública da União, do Estado, do Município, estiver na qualidade de executado, os bens da Fazenda Pública não são penhorados, porque são bens públicos, os bens públicos são impenhoráveis. Então, como que vai ser feito o pagamento? Os pagamentos vão ser feitos através de precatórios, tá? Os precatórios que vão quitar a dívida da Fazenda Pública. Não vou falar agora, mais para frente a gente volta a falar disso aí, tá? Os bens particulares também podem ter uma cláusula de inalienabilidade, ou apenas impenhoráveis, por ato de unilaterais. Isso decorrente de situações causa-mortes, doação, testamento, instituição do bem de família, etc. Claro que essa disposição do bem impenhorável ele tem que estar existente antes de qualquer dívida. Se existe a dívida e eu vou lá e declaro ele como inalienável ou impenhorável,
evidentemente que eu estou cometendo fraude. Fraude ou contra credores ou contra execução, que a gente vai ver. Tá? Então não pode. Tem que ser situações decorrentes dessa anotação para frente. Tá? Então esses são os bens inalienáveis ou declarados por ato voluntário e não sujeitos à execução, ou seja, declarados como impenhoráveis. No inciso 2, eu tenho os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Então, como está ali no artigo, os móveis, pertences, utilidades domésticas guarnecem a residência. Essa situação, como que funciona? Como que eu vou saber quais os bens que estão lá na residência do devedor? Por quê? Porque o artigo fala salvos de elevado valor, né? Então eu posso ter uma situação, por exemplo, de penhora de uma televisão, 50 polegadas, 70 polegadas, sei lá, um bem de alto valor, né? Um quadro, um tapete persa, algo nesse sentido, que pode ter uma efetividade para responder pela dívida. Né? Então, na pior das hipóteses, se eu não achar nenhum bem do devedor, eu peço para o juiz que o oficial de justiça vá até a residência do devedor e descreva os bens que guarnecem a residência dele. Nesse sentido, eu vou conseguir saber se tem alguma coisa de elevado valor. E o nível de desenvolvimento aqui que fala as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Então, se ele tiver duas televisões, uma é penhorável. Antigamente podia penhorar qualquer televisão. Televisão era tido não como essencial. Hoje já é um bem essencial da família. Assim como o computador também. Se tiver mais de um é penhorado. Um só já não penhora mais, porque é uma necessidade da família. Né? Celulares pode penhorar? Pode. Que mais? Ar-condicionado? Pode. Tá? Então, essas situações evidentes que de elevado valor, que tem uma efetividade, de repente vai responder pela dívida através da descrição de bens da residência do devedor. Para a gente chegar nesse momento, né, a gente tem que exaurir todas as situações de procurar bens móveis, bens imóveis, não achei nada. Daí eu peço a descrição dos bens que guarnecem a residência do devedor para ver se eu acho alguma coisa de elevado valor lá. Tá? Inciso 3. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo também de elevado valor. Na mesma sistemática do inciso 2, né, tem a situação do vestuário devedor. Né? Então, se ele tiver, claro, se ele tiver for um advogado, tiver um terno Armani lá, que é caro, não pode penhorar também, porque vai se enquadrar no inciso 5, que é uma utilidade para trabalho. Tá? Agora, se não, vai procurar um casaco de vison, né? Casaco, sei lá, já vi vestido de ouro, né? Então, tem várias situações que podem ser penhoradas nesse sentido. Mas é difícil, né? Achar uma roupa do devedor passível de penhora. Mas, enfim, está aí no inciso 3 ainda. Inciso 4. Qualquer tipo de vencimento, salário do devedor é tido como impenhorável. Tá? O inciso 4, ele trouxe, abrangeu tudo o que fosse possível lá para na questão da impenhorabilidade. Vamos ver aqui completinho. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinado ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado para o segundo. Nessa situação, tem várias descrições aqui de situações que se equivalem a um salário que a pessoa necessita para sobreviver. Tá?
Subsídios, soldos, salários, isso são formas de chamar os valores de recebimento por algumas categorias. Igual o soldo é de militares, né? Pensões, né, que ele recebe do INSS, pensão por morte, né, ou pensão por acidente de trânsito, ou até pensão com relação à aposentadoria. Os pecúlios, montepios. Pecúlio é uma soma economizada e reservada em dinheiro para uma eventualidade futura. Vai estar lá numa poupança ou dentro de uma sistemática do banco fazendo essa guarda desse dinheiro. E Montepios é uma espécie de pensão destinada a promover o sustento de um beneficiário. Ele guarda durante algum tempo perante uma instituição para que depois ele possa ter uma aposentadoria tranquila. Tá? Então vejo que tudo está voltado para salário de uma determinada pessoa. Isso pode ser para trabalhadores autônomos, né, informais, aqueles que prestam serviço e recebem um valor por esse serviço, como, por exemplo, o advogado, né? Os honorários do advogado, inciso 4 do artigo 833, qualifica como verbo alimentar impenhorável. Tá? Então, os honorários advocatícios são impenhoráveis, eles são tidos como alimentar. Todos os ganhos de trabalhadores autônomos e honorários profissional liberal. Esses tempos penhoraram comissão de um corretor e ele foi até mim para liberar isso. A gente provou, claro, você tem que provar, né? Que aonde ele trabalhava, o depósito que fizeram na conta dele a respeito do salário, as negociações que ele fez, para a gente provar que é salário e não ser penhorado, evidentemente, né? Então aí não penhorou, ok? Aqui também se enquadra FGTS, PIS, né? Pela Lei 8.036/90, não pode ser penhorado. É qualquer sistemática de salário. Isso só tem uma exceção que está no artigo 833, parágrafo 2º. Se o débito em execução considerar prestação de alimentos, tornar-se-á cabível a penhora sobre salário, remunerações e outras verbas equivalentes auferidas por aquele que respondam pela pensão alimentícia, independentemente de sua origem, bem como a importância excedentes a 50 salários mínimos mensais. Se tem um trabalhador que recebe mais de 50 salários mínimos mensais, esse trabalhador ele não pode alegar imperabilidade do salário para quantias superiores a isso. Então, é resguardado 50 salários para ele, o restante que ele ganhar pode ser penhorado. Tá? Existem muitas controvérsias nesse sentido, discussões da penhora do salário. Tem juízes que entendem a penhora de 30% do salário para quitar uma dívida, principalmente se a dívida se equivaler a salário e dívida, né? Mas o entendimento do tribunal ainda é de indeferimento de bloqueio, penhora de qualquer quantia relativo a salário. Tá? De regra, não pode penhorar salário. Você consegue, nem que o juiz determina, você agrava para o tribunal discutindo isso, porque provavelmente o tribunal vai vetar. Né? Então ainda não se tem essa possibilidade ampla. Claro que se penhorar o salário e o devedor não falar nada, ele vai perder esse salário. Não adianta lá para frente, era salário, me devolva. Não, vai pagar a dívida e acabou. Tá? Com relação aqui ao inciso 5, continuando aí. Os bens necessários ou úteis ao exercício de profissão. Tá? Essa é uma outra sistemática que o CPC criou para que a pessoa não fique sem o trabalho dela, né? Vamos supor um advogado mesmo, com seu escritório de advocacia, seus computadores, seus livros. A pessoa se penhora e retira da posse, é um prejuízo muito grande. Então a lei colocou que é impenhorável. Da mesma forma, o médico com altos aparelhos,
às vezes para exames, né, aparelhos caros, não pode penhorar, evidentemente, né? E segue aí até hoje em dia o Uber, né, o representante comercial que trabalha com veículo, ele pode alegar que o veículo é impenhorável e ganhar a impenhorabilidade do veículo e não penhorar também, tá? Então, desde que você use aquela máquina, aquela ferramenta, o que você usa na sua profissão é impenhorável. Isso está no inciso 5, tá? Os livros, as máquinas, as ferramentas, utensílios, instrumentos de outro, ou outros bens necessários e úteis ao exercício da profissão do executado. Vejo que não tem salvo de elevado valor nesse inciso. Então não pode. Nem uma situação pode. Tá? Aqui eu fiz uma anotação estendido conforme o parágrafo 3º desse mesmo artigo 833 a produtos, a equipamentos agrícolas. Tá? Então, estendido a equipamentos, implementos e máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou empresa individual produtora rural. Daí está lá no mesmo parágrafo 3º, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento ou para compra desse mesmo bem, né, óbvio, e a dívida do financiamento que comprou o bem. Então, óbvio que não pode alegar impenhorabilidade. Qualquer bem é assim, né? Igual um veículo, eu não posso financiar, começar a trabalhar de Uber e alegar que não vou pagar o financiamento porque eu trabalho de Uber. Não, eu comprei o veículo, o financiamento busca isso. Não vou poder alegar impenhorabilidade em razão disso. Aqui da mesma forma, né? Com relação ao financiamento, então objeto do financiamento e estejam vinculados em garantia de negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Então, se eu comprei ou dei garantia para a compra do mesmo bem, então ele é penhorável. E se é natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária, também é penhorável. Aproveitando aqui, corrigindo no inciso 4 aqui que eu não falei, também tem essa questão da impenhorabilidade, tá? Está no parágrafo 2º do 833, que diz que quando se tratar de alimentos, né, está lá o disposto no inciso 4 e 10, que é a poupança, que a gente já vai ver, a hipótese da penhora para pagamento de prestação alimentícia, independente de sua origem. Tá? Então, pensão alimentícia pega o salário do sujeito. Posso pedir até do FGTS, até do PIS, posso penhorar. Tá? Então, a alimentícia vai mais além, porque quem é o alimentado está passando necessidade. Né? Então, em razão disso, vai mais além. Agora, aqui nos bens da profissão, só esse detalhezinho da agrícola, né? E dos financiamentos para a compra desse bem, e aí vai responder pela dívida. Inciso 6. O seguro de vida. A função do seguro de vida é criar em favor do terceiro beneficiário um fundo alimentar. Então, pensem, o seguro de vida, claro que o devedor faz o seguro de vida, não tem nem como penhorar, porque quem vai receber é outro, né? O beneficiário. Agora, quando o beneficiário é o devedor, ele tem o seguro do pai para receber. O credor fica sabendo, vai lá dar um tiro no pai, mata o pai para ele receber o seguro e repagar a dívida. Obviamente que por isso que é vedado a penhora do seguro de vida. Tá? Inciso 7. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Então, qualquer material tem uma obra em andamento, vai penhorar os materiais de uma empresa ou de um devedor lá? Não pode, até terminar a obra, obviamente. E se a obra em si for penhorada, daí tem as ferramentas para construção da obra, daí automaticamente elas entrarão como acessório da obra, né? E acabam sendo penhoradas também, tá? Se eu estiver muito rápido aí, gente, volte, mas se não tiver dúvida, me chame, tá? Aqui é uma situação que está praticamente nos incisos, eu estou explicando, mas praticamente se lê os incisos do 833, você acaba já se localizando nos bens impenhoráveis, tá? Eu estou fazendo uma explicação um pouquinho maior para cada bem impenhorável para a gente entender, tá?
A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Então, duas condições: pequena propriedade rural e trabalhada pela família. Trabalhado pela família é sempre. Se a pessoa mora numa cidade, tem lá a empresa e não trabalha sua família, é penhorável, não importa o tamanho. A pequena propriedade rural, ela está definida na lei agrária, né, no direito agrário. Ela foi introduzida pela lei 8.629 e agora já a mais atualizada pela lei 13.465 de 2017. E a pequena propriedade rural, ela está de acordo com o módulo. Só que esse módulo rural pequeno, que define a pequena propriedade, são 4 módulos rurais. Esse módulo rural depende, varia de região, de cidade. Daí aqui eu procurei de Cascavel. De Cascavel, um módulo, ele vai estar 4 módulos rurais, 72 hectares. Tá? Então, um módulo tem 18 hectares, 4 módulos têm 72 hectares. Então, em Cascavel, um módulo rural é 18 hectares. A impenhorabilidade atinge a pequena propriedade rural, que são 4 módulos. Então, em Cascavel, 4 módulos é 72 hectares. Lembrando que um hectare ele é igual a 10 mil metros quadrados. Então, um módulo vai ser 180 mil metros quadrados. 4 módulos vão ser 720 mil metros quadrados, que é impenhorável. E observação, de novo eu digo, que desde seja trabalhada pela família, senão pode ser penhorada, não importa que se enquadra nos 4 módulos rurais. Ok? Inciso 9. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social. Esses recursos públicos, decorrente de uma atividade da própria empresa ou por programas da empresa, para ser aplicado ali na educação, saúde, assistência social, construção de algo dentro da saúde, algo dentro da educação, ele recebe recursos públicos para esse fim, essa atividade. Pode ser desde uma construção até ali assistência social, entrega de cestas básicas e assim por diante, mas é um recurso público, ou da União, do Estado ou do próprio município, para empresas particulares. Nesse sentido, não pode ser penhorado os recursos públicos. É evidente que os bens da empresa não. O que é o fato, porém, de uma instituição ser beneficiária de subvenções do poder público não torna o patrimônio dela imune à penhora. Apenas as verbas públicas, enquanto tais verbas forem ali fornecidas, elas serão impenhoráveis. Se essa verba for para adquirir um imóvel, um bem, de repente é penhorável. Tá? 10. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Assim como a gente viu do salário, a caderneta de poupança também é impenhorável. E até 40 salários mínimos, que hoje dá 40 vezes 1.045. 40 vezes 1.045. Hoje são R$ 41.800. Ok? Então, hoje, R$ 41.800 na poupança é impenhorável. Se eu tiver duas poupanças, as duas são impenhoráveis, até o limite de 41.800. Então, se eu tenho 20 mil numa conta, 21 mil na outra, obviamente que as duas são impenhoráveis. Agora, se eu tiver 40 mil numa conta, 40 mil na outra, uma das contas será penhorada. Quando eu explicar a penhora lá em dinheiro, eu vou voltar a falar nisso, tá? Mas só para saber. Outra situação, pessoa, ela coloca o dinheiro na poupança para não ser penhorada, porém ela usa o cartão de débito da poupança como conta corrente. Deposita, paga a conta, levanta dinheiro, gasta no mercado, né? Então ela está tratando a poupança como conta corrente. Nesse sentido, o juiz vai permitir a penhora. Tá?
Ele vai entender que é uma maquiagem dessa poupança, mas não é poupança não, é conta corrente. Então, na poupança presume-se um dinheiro guardadinho lá, bonitinho, sem mexer, ok? O dispositivo preserva de penhora a quantia mantida em depósito de caderneta poupança, como se fosse alimentos, tá? Por isso coloquei ali. A impenhorabilidade na espécie, porém, não é total, pois vai apenas até o limite de 40 salários. Acima é penhorável. Não se reconhece a impenhorabilidade saldo de caderneta de poupança quando se tratar de execução de prestação alimentícia, também, como a gente acabou de ler, o parágrafo 2º do 833. Tá? Poupança, salário são penhoráveis por conta de execução de alimentos. Tá? Pode penhorar. 11. Os recursos públicos oriundos de fundo partidário. Essa é os partidos políticos, né, ganharam esse inciso aí na luta política dentro da reforma do CPC. Está lá, recurso público oriundo de fundo partidário. Ó. Em regra, os bens dos partidos políticos não gozam de privilégio da impenhorabilidade. Novidade restringe a recursos públicos transferidos na forma da lei, a partir do fundo partidário, de sorte que os demais bens integram do patrimônio dos partidos políticos continuam respondendo pela dívida. Tá? Veículos, né, imóveis, alguma coisa que estiver no nome do partido, pode ser penhorado. O que se exclui são apenas recursos públicos, oriundos do fundo partidário. Ainda, inciso nos bens impenhoráveis, inciso 12. Os créditos oriundos da alienação de unidades imobiliárias sobre regime de incorporação imobiliária vinculadas ao exercício da execução da obra, vinculados à execução da obra. Nesse sentido, é uma inovação do CPC. Nós tivemos um problema alguns anos atrás de uma incorporadora chamada Incol. Era uma incorporadora muito grande no Brasil e ela foi decretada sua falência. E todas as pessoas que pagaram uma parte do apartamento que ela estava construída perderam em razão de penhoras e débitos, etc. O que o novo CPC veio com essa ideia? Não deixar penhorar as unidades autônomas, que são da verdade de quem comprou. Né? Então, a créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Eu financio, como incorporador, financio a obra através dos seus próprios apartamentos. E depois eu tenho prejuízo, vou entregar os apartamentos, mas os apartamentos estão sendo vendidos, foram vendidos para terceiros e esses terceiros estão pagando. Então, nesse sentido, são impenhoráveis. Só vai poder penhorar aqueles bens que ainda estão em nome da construtora. Tá? O que já não é, já é estado de terceiro, são impenhoráveis. Ok? Como coloquei ali uma invocação nova, né? Assim é impenhorável o crédito vinculado à execução da obra resultante de alienação da unidade. Então, vendeu a unidade, aquele que crédito para a execução da obra já não pode mais pegar a unidade. Protege o denominado patrimônio de afetação, declarado a não se comunicar com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador, de modo que só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Tá? Vem nessa sistemática que eu falei para vocês de mudanças que tivemos em razão da Encom. Impenhorabilidade do bem de família. Tá? Nós terminamos agora o CPC, mas nós temos outra impenhorabilidade que chama bem de família. É uma lei, a Lei 8.009 de 90, que criou para os bens imóveis, onde a família reside como impenhorável. Então, se o devedor só tem um imóvel para responder pela dívida, esse imóvel é impenhorável. Essa impenhorabilidade fala da entidade familiar. A entidade familiar é mais abrangente hoje em dia, né? Antes era 2 ou mais pessoas, né? Um homem e uma mulher para ser família.
Hoje a família já é reconhecida pelo STJ como um único indivíduo, uma família monoparental. Tá? Só ele é o residente. Então não importa mais com relação à família, importa que se o devedor morar no imóvel e esse imóvel for penhorado e ele só tiver esse imóvel, evidentemente que ele vai poder pedir o levantamento da penhora, pois é impenhorável. Tá? Pode acontecer de existir mais de um bem e os dois bens serem penhoráveis? Pode, né? Numa situação que a família se separa, o marido vai morar num imóvel, a mulher vai morar no outro, né? Outra situação que o filho casa, se estende a família e assim por diante. Né? Então, cada caso nisso vai ser observado e verificado o que o caso concreto apresenta, tá? Para ficar considerado como impenhorável. Se tiver dois imóveis, o devedor ou a pessoa, o dono do imóvel, ele pode optar em escolher o bem de família. E óbvio que ele vai optar pelo valor maior, né? Esse valor ele pode averbar no registro de imóveis. Averbando no registro de imóveis gera efeitos erga omnes, não pode ser penhorado porque é bem de família. Se ele não anotar, daí penhorar um, penhorar outro, será considerado bem de menor valor, conforme o parágrafo único do artigo 5º. O artigo 5º, parágrafo único, ele traz para a gente a boa-fé. Né? Então, o juiz vai entender, a jurisprudência entende que o menor valor, a impenhorabilidade será sobre o menor valor. Então, se ele quer em cima do maior valor dos imóveis, o valor maior, aí ele tem que optar pelo registro. Se ele não fizer nada, a jurisprudência, o juiz vai entender que o de menor valor é impenhorável, o de maior valor é penhorável. Tá? E aí vem a sistemática de provas, onde que reside o devedor e tudo mais, para falar da impenhorabilidade. Tá? O ideal é você ter mais de um imóvel e colocar naquele que você quer como impenhorável. E aí vai penhorar os outros. Tá? A impenhorabilidade do bem de família, ela atinge, claro, o imóvel, o solo, né, todos os equipamentos móveis que guarnecem a casa, desde que quitados, né? Então, tudo é impenhorável, tá? Não é só o imóvel em si. Tá? Também o locatário for beneficiado pela impenhorabilidade, ficando a medida restrita aos bens móveis que guarnecem a sua residência, que sejam de sua propriedade, e já se achem quitados, também é impenhorável. Tá? As exceções da penhorabilidade estão no artigo 3º. Aqui as exceções. Ó. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido pelo titular do crédito decorrente financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel no limite do crédito e acrescido acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Então, como eu falei anteriormente, financiou para minha casa, minha dívida, negociou para comprar a casa e não pagou o financiamento, obviamente que o financiamento vai penhorar a casa e não tem como alegar que é bem impenhorável. Tá? Credor de pensão alimentícia resguardar os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que com o devedor integra a união estável conjugal, observadas as hipóteses que ambos responderão pela dívida. Então, se ele é casado, bem, pode ser penhorado o imóvel, bem de família, por razão de alimentos? Pode, mas só metade. Mas claro que não temos como vender metade do imóvel, vai vender o total, avaliar, e o valor da metade vai ser depositado para o cônjuge. Tá? Então, o cônjuge não perde tudo, fica com o bem. O cônjuge pode adjudicar, falar, eu quero ficar com o imóvel, ele paga os 50% e fica com o imóvel total para ele. A gente vai ver isso quando falar do leilão também. Para a cobrança de imposto territorial, predial territorial, IPTU, né? Taxas, contribuições devidas em função do imóvel, asfalto, etc. Isso aqui eu cansei de ver lá no fórum, pessoas falarem, mas é bem de família, ninguém pode me pegar meu imóvel, é injusto, sendo que era dívida de IPTU. A dívida de IPTU não dá para alegar bem penhorável para imóvel.
tá? É dívida própria terreno, ou seja, a dívida acompanha o bem. Para execução hipotecária, que vocês vão aprender semestre que vem, oferecida em garantia, né? Então a garantia ali da hipoteca, penhora. Pode ter sido adquirido produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória ou ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Isso que vai ocorrer a evicção. Da obrigação decorrente de fiança concedida em contar a locação. Esse aqui, gente, muito importante esse inciso do artigo 3º, inciso 7. O que cansa de chegar gente no escritório e falar: o meu bem é impenhorável, eu sou fiador, mas penhorar o meu imóvel, mas é impenhorável, é bem de família. Olha o que fala isso aqui, é fiador de contratos de locação, já era. Afiançou alguém no contrato de locação e tem um único imóvel, vai perder. Inclusive, se o devedor não pagar a dívida e tiver um imóvel, o bem dele não é penhorável, mas o seu é. Tá? Então vamos supor que o devedor tem um bem, um único imóvel em outra cidade, ele teve que locar aqui, o locador exigiu o fiador, você pegou o fiador, perde o imóvel dele, o credor, o devedor principal não perde. Olha o absurdo, né? Essa discussão é grande, tá? Mas enfim, tá aí essa situação da penhorabilidade, tá? Outra situação, não se beneficia do disposto dessa lei, quem sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir à residência familiar, desfazendo ou não a moradia antiga. Então, também é impenhorável. Desculpe, aqui é penhorável, né? A pessoa está agindo de má-fé, tá? Tudo com questão de penhorabilidade do imóvel, o juiz que vai analisar, claro que sempre cabe discussão a respeito. Com isso, então, nós encerramos a parte da impenhorabilidade dos bens, com o último slide que eu já dei na aula passada, e observando que a penhora realizada, a avaliação é pelo próprio oficial de justiça. Tá? Então, gente, finalizamos a aula da impenhorabilidade aí e dos bens impenhoráveis, bem de família, e seguimos na próxima aula aí como os bens penhoráveis. Ok? Fique com Deus, até a próxima aula.